Um bom dia a todos. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Estamos iniciando a live. Hoje é 19 de dezembro de 2025. Sexta-feira, né? Dia de oração, né? Então estamos aqui. O relógio despertou 5 horas, eu estava com dificuldade para levantar. E estou levantando agora. Tá eu e meu gatinho aqui, o Félix, tá, gente? O manda-chuva tá aqui. Né, Nego Preto? Então, bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Agora é 5h30 da manhã, né? Estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Sexta-feira, 19 de dezembro. Bom dia, chefa. Eu não estou conseguindo enxergar direito, cara. É chefainho, não sei. Ludmila, Felinge, Fabinho, Fábio, bom dia, Fábio. Deus abençoe. André, Sala, Gozinho, Genison, Sebastião, Maria Cordeiro, Eduardo, Francisco. Eu não sei se esse daí, eu tô achando que ele é o Fabinho, um amigo meu. Geraldo Henrique, Júnior, Wilson, Pedro Germán, Léo Pedro, Neider, Cristian, K entrou, diga oi, um oi aqui pra ele. E eu estou aqui também no Instagram. Instagram não chegou ninguém não, tá, gente? Então, um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma oração, né? Eu estou trabalhando esses dias no aplicativo. Não sei se é porque eu rodo mais longe. Às vezes eu pego de manhã, vou de tarde. Eu estou ficando muito cansado. E eu estou ficando com dificuldade para levantar também. Pode ser que seja isso. E a idade também vai chegando, né, gente? A idade vai chegando. Então, um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês aí. Ari, José Luiz, né? Ida, Haja. Então, eu vou aconselhar cada um de vocês aí do outro lado. Diva da Silva, bom dia. A dobrar seu joelho para a gente fazer oração. Toda sexta-feira, uma vez por semana, eu gosto de estar fazendo oração. A gente somos muito fracos, somos muito debilitados, a gente corre muito dia a dia e a gente tem que abrir pelo menos uma vez na semana, um dia para a gente conversar com Deus. Léo Pedro, bom dia. Deus abençoe. Então, deveríamos orar mais, né, gente? A verdade é essa. Mas eu coloquei no meu coração que pelo menos uma vez por semana a gente está orando. Então eu gosto de orar ajoelhado. E eu gosto. Se você estiver do outro lado e não tiver nenhuma deficiência física e puder ajoelhar, seria bom. Eu tô com o meu gatinho Fesca aqui sentado no meu colo, eu vou ter que tirar esse cidadão daqui. Ele não gosta muito não, dá mais ficar da sombra, mas nós vamos tirar. E eu quero falar com vocês aí, às vezes eu não tô fazendo live achado do Evangelho à noite, que eu não tô dando conta. Quando eu dou conta eu faço. Esse mês agora de dezembro é muito cansativo para mim. Dá muita entrega lá, eu tenho que trabalhar muito, então tem vezes que eu não consigo cumprir, né? Então vocês me perdoem aí e futuramente, se Deus quiser, né?
dando certo, geralmente termina dezembro, fica melhor. Aí dá para voltar a fazer as coisas um pouquinho, né? Mas por enquanto tá dando não. Tô compartilhando a minha live aqui lá no Facebook, tá? Eu publico ela lá no Facebook. Então eu estou compartilhando a minha live no Facebook. Fez, dá licença aqui que eu não vou morar. Ele não acha bom não, viu, gente? Vamos ler. Vem cá, fica aqui, ó. Aqui, ó. Vou ficar aí. Então vou arredar a cadeira pra cá, gente, ó. Pra mim orar. Vou tirar essa blusa aqui que já vai dar calor, né, Fez? Já vai dar calor, Fez. Então eu aconselho você do outro lado a dobrar seu joelho aí. Eu vou dobrar o meu aqui, né? E Deus nos abençoe. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, nesta manhã, eu venho aqui novamente descansar no Senhor. Fisicamente estou cansado. A idade vai chegando. Final de ano eu trabalho muito, Senhor. Eu ainda tenho um problema respiratório. Mas eu propus no meu coração de estar aqui me fortalecendo, me santificando e pedindo ao Senhor perdão pelas minhas fraquezas, pelas minhas debilidades, pelas minhas falhas, Senhor. Entrego, Senhor, a minha oração a Ti nesta manhã. Que o Senhor possa me limpar, me purificar, me santificar, limpar de todas as coisas que não Te agradam. Às vezes acertei e às vezes errei. Estou aqui orando, pedindo ao Senhor que o Senhor interfira na minha vida, me dando força, saúde, ânimo, capacidade para continuar no caminho do Senhor, levando a Tua palavra a várias pessoas que estão na internet, tanto no Instagram quanto no TikTok. Senhor Deus, eu peço também pela vida de cada uma dessas pessoas essa manhã que estão aqui nesse horário. Podia estar fazendo outras coisas. Cada um tem a sua necessidade. Eu não sei a necessidade deles, mas o Senhor sabe. Cada um pode ter o seu desejo de algo para si. Então eu peço, Senhor, que o Senhor também escuta a oração de cada pessoa essa manhã. Nós oramos, Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em minha vida e continua fazendo. Pai, peço também pela minha esposa, peço pelo meu lar, pela minha família, pelo pão de cada dia que o Senhor tem me alimentado, me sustentado. Nada tem falhado, Senhor. Por isso sou grato ao Senhor. Agradeço pelos meus bichinhos, por ter um lar, por onde ter eu ir, por onde eu poder chegar, eu possa levar Deus para a vida das pessoas, Senhor. Também, Pai, Te agradeço por ter um trabalho, por ter saúde, por estar aqui. Então, Senhor Deus, queremos também agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Agora, Pai, quero pedir ao Senhor também pelo nosso ministério, pelo nosso pastor, pela sua família. O Senhor continue dando ele saúde para trazer a Tua mensagem de força,
Cuida dele e dos seus familiares. Peço também pelos nossos ministros, que são os homens que te auxiliam, que te ajudam, que levam a palavra a vários lugares, que eles também possam ser guardados pelo Senhor. Peço pelos nossos diáconos também, Senhor, que são os guardiões, que são os orientadores, que são os anjos na nossa vida. Peço também pelos nossos irmãos da igreja, que cada um possa estar orando um pelo outro, ajudando um ao outro a estar no caminho do Senhor. E se algum falhar ou cair, que um possa estar intercedendo pelo outro, Senhor. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus. E também peço que o Senhor continue me abençoando, me ajudando no meu dia a dia, que o Senhor esteja comigo. E falhar, eu vou falhar, às vezes acertar também, e que eu continue caminhando no seu caminho, no trajeto que o Senhor colocou no meu coração. Quero te agradecer por essa manhã. Tive dificuldade para levantar, pelo cansaço, pela correria do dia a dia. Mas estou aqui rendido a Ti e te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Obrigado por tudo. Te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, pessoal, eu oro é pouco, eu não oro muito não, tá? Vou ser sincero com vocês. Deveria orar mais. Mas eu agradeço a Deus, pelo menos uma vez por semana eu gosto de fazer isso. Então eu já ajoelhei, aconselhei você a ajoelhar do outro lado aí, né? E se você quiser orar mais, faça a sua oração pela sua necessidade. Vou levantar um pouquinho. E a oração já foi feita. Agora eu vou trazer um pouco a palavra de Deus, que é a mensagem que eu estou lendo. É o terceiro selo que eu estou lendo, gente. Aqui, ó. Terceiro selo. Não tô pegando um ar aqui. Às vezes a minha respiração fica ruim, sabe? Às vezes a gente faz coisas que as coisas parecem que vai dar certo, depois parece que vai dar tudo errado. Pra mim tá acontecendo isso. Eu não sei quem tá acompanhando as minhas lives aí. Eu comentei com eles que eu tô com vontade de começar a fazer aplicativo. Aplicativo de carro, de moto. Eu tô querendo ver se eu consigo sair fora da moto, eu tô andando muito cansado. A idade vai chegando também. Isso é um propósito que a gente coloca na vida da gente, né, gente? A gente coloca Deus em primeiro lugar para ver se dá certo. Mas às vezes as coisas parecem que vai dar certo, depois parece que vai dar tudo errado. É só Deus. Tava com o intuito de tentar passar o carrinho para um senhor que olhou o carro, mas aí depois eu levei no mecânico. O mecânico falou que o carro tem um defeito crônico. Aí eu fiquei sem jeito de querer passar por senhor. Aí agora já tô querendo desfazer o negócio. E tá uma confusão danada na minha cabeça. Aí eu tava na esperança de tentar pegar um carrinho mais novo, mas os carros tá tudo caro, tá tudo difícil. E as coisas não tá fácil, não. Mas vamos colocar Deus em primeiro lugar, né?
Deus sabe o propósito da gente, quem sabe, mesmo com dificuldade, lá pra frente pode ser que dê certo. Mas a princípio parecia que vai estar tudo dando errado. Parecia que ia dar tudo certo. Ah, esse é o Deus mesmo. Deus sabe todas as coisas. Então vamos ler a mensagem mesmo. Aqui, ó. Então eu estou na parte 2. Eu tinha acabado de começar a ler essa mensagem. Terceiro selo, parte 2. Então vamos lá. Agora, talvez, bom, se domingo de manhã, que vocês sabem, muitas vezes não é nosso desejo que sejamos mal entendidos, mas vocês sabem, isso sucede desse modo. Então, talvez domingo de manhã, se tivermos perguntas em suas mentes, no tocante e essas coisas, poderiam escrevê-las e entregá-las aqui, na plataforma, no sábado à noite, para que assim possa ver o que são. Então eu tentarei respondê-las por vocês no domingo de manhã. Vezes isto fica mal compreendido, vocês sabem. Então, desta maneira, seria melhor que eu esclarecesse isso a vocês também. Isso seria exatamente o que deveria ser. Porque, às vezes agora, alguém telefonou hoje e disse que telefonou que queria saber se era verdade que quando o rapto acontecesse, se haveria só um Jeffersonville ou um de Nova York e os demais do interior. Então, veja, isso foi mais compreendido. Isso foi mal compreendido. Então, alguém disse que sábado à noite, se o Senhor nos der o último selo, então Jesus estaria aqui no domingo de manhã. Vem. Então, isto é um. Veja você não, aquilo não é assim. E você não é isso. Não sabemos. Se alguém diz a você que sabe quanto ele vem, para começar você já sabe que estão errados. Por ninguém sabe disso. Porém, queremos viver hoje como se fosse agora mesmo. Vou tentar trazê-lo de volta para 1 minuto. Então, estejam preparados. Eu creio que Jesus virá em menos de 3 minutos, a partir de agora, segundo o seu tempo. Sabe que quanto tempo seria isso? Aproximadamente 35 anos. Veja, 1000 anos são como um só dia para ele. Veja você. Então, quando você ouve o apóstolo aqui atrás dizer: o tempo está à mão, novamente aqui, o tempo está à mão. O apóstolo diz que em Apocalipse, você sabe quanto tempo faz que diz isso? Isso não foi apenas ontem. Para Deus, nem 2 dias, nem se passado ainda. E veja, senão 3 minutos. Menos de 3 minutos para a sua vinda. Veja, isso seria mais ou menos 30 anos para nós. Ou algo desse gênero. Veja como 3 minutos seria para ele. Ele já tem levantado para vir então. Vocês às vezes, quando você lê aqui, ele está falando em termos da palavra. Veja, não em nossos termos. Logo, se eu soubesse que ele viria amanhã à noite, amanhã eu estudaria e lhe pediria que me desse
a mensagem para o quarto selo. E viria aqui e pregava exatamente do mesmo modo. Vejam, eu quero estar fazendo cada dia exatamente o que estaria fazendo se ele estivesse vindo. Então, a palavra de Deus quer dizer para você aí do outro lado, você tem que estar sempre no seu coração que ele está vindo. Se ele viesse hoje ou amanhã, você teria que estar fazendo as mesmas coisas que você faz. Porém, você está fazendo as coisas tão certas para Deus. Vamos supor que você trabalha e você é um pedreiro, você é uma faxineira. Você estaria fazendo o seu serviço de pedreiro, de faxineira, mas sempre estando voltado com o seu coração para Deus. Isso que ele está querendo dizer aqui. E não conheço nenhum outro lugar melhor para apanhar do que no posto do dever. Vejam, o posto de dever. Então, sigamos em frente até que ele venha. Continue fazendo as coisas que tem feito. Fique no seu posto de dever. Às vezes, quando apenas temos, e agora, seja bastante cuidadoso. Enquanto você lê, pegue as fitas, ouça atentamente, porque você obterá isso nas fitas, pois eles os têm tocado. Eles estão boas e claras. Então você obterá isso claramente ali. Você escutar a fita, a mensagem, a palavra de Deus. Continue no seu ofício, mas continue buscando a Deus, escutando a mensagem, a palavra, a fita. Agora todos estão apaixonados por Cristo. Eu espero nesta noite e que todos os amem. Vou lhe dizer que às vezes o que confunde as pessoas é alguém entrar e não ouvir a primeira parte do culto. Veja você. Então eles entram e ouvem algo que se refere ao que você disse antes, lá atrás, de alguma coisa. Então eles pegam aquilo, o que foi dito, e eles não ouvem a primeira parte. Então está tudo confuso para eles. Veja você. Então eles realmente pensam que algo diferente foi dito, mas não foi dito. Então, se você tem uma pergunta sobre algo que não entendeu, apenas escreva isso em um pedaço de papel. Entregue daqui até sábado à noite. E no domingo pela manhã eu tentarei, se isso estiver um pouco confuso, você diz, bem, eu gostaria de saber o que isso aqui significa. Eu não compreendi isso. Você sabe o que eu quero dizer? Então eu tentarei responder isso para você no domingo de manhã, o Senhor me permitindo. Amém? Agora, nesta noite, vamos ler desta bendita palavra novamente, no capítulo 6. E vamos começar essa noite com o terceiro selo. No versículo 5. O sexto versículo. Amanhã à noite concluiremos o quarto cavaleiro, o cavalo branco, vermelho, e o cavalo preto e o cavalo amarelo. E eu quero dizer isso, que cada vez, mesmo nesta manhã, por volta, me levantei muito cedo para orar antes que as coisas começam a se agitar. E continuei assim em oração durante o dia. Mas esta manhã, bem cedo, o Espírito Santo veio para onde?
eu estava. Então, claro, como qualquer coisa, eu vi esse outro selo se abrir agora. Exatamente agora. Agora. Ele me ouve. Eu sei. Estou sumamente agradecido. Agora vocês se recordam que ali algo está sucedendo. Que eu espero que estejam captando isto. Veja que há algo que está sucedendo. Eu quero provar a esta igreja de uma vez por todas e ver se podem apanhar algo antes que isso realmente suceda. Agora recorde o que tenho lhes dito e agora que o Senhor possa nos ajudar esta manhã, né? Ele deve ter falado à noite, né? Mas é essa manhã. Agora no versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem. E vê, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo para um dinheiro, e 3 medidas de cevada para um dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. Agora vamos fundar isso só um pouquinho sobre os selos que já temos visto. Porque como fizemos com esta eras da igreja, ora, tentaremos colocar uma base como que para entrelaçar isso até o ponto em que você possa. E essa é a maneira em que a realidade estão as 7 eras nas escrituras, cada uma se encontra ligada com a outra. Exatamente assim. É como subir uma ladeira e subindo a um degrau, melhor dizendo, um leva ao outro e tudo se repete à medida que você sobe um degrau. Agora, esses selos, é um livro de revelação selado. Todos compreendem isso? A congregação diz amém. Esse é o livro, está selado como 7 selos. Ele é o livro selado com 7 selos. Vem? E agora, recorde como explicamos isto para vocês e tomamos o exemplo de Gésimo, de Jeremias, de todo. Agora, eles, quando eles tinham, eles escreviam assim, sobre um pedaço de manuscrito, ou papel, ou melhor, não papel, mas era um papel. O irmão Brana ilustra o rolo e o selamento do pergaminho, usando folhas de papel. Eles a enrolavam assim, agora aqui. Então, no final daquilo, era deixado assim. Aquilo identificava o que havia ali. Então, o próximo tomava o mesmo tipo de posição, enrolado do mesmo modo, enrolado assim. Então, no final, aquilo era rasgado assim, de forma que deixava um rolo, um outro. Bem, aquele era o livro, selado 7 vezes. Agora, nunca tivemos livros como esses, até ultimamente. Os livros na antiguidade eram pergaminhos, e eles eram enrolados. Então, quando eles queriam o assunto ou algo, como se a Bíblia fosse enrolada, então fizesse
quisesse ler no livro de Isaías, então tiraria a parte pertencente a Isaías e desenrolaria desse jeito e o leria. E esse é o livro da revelação, 7 vezes selados. Agora encontramos que o cordeiro saiu, tomou o livro da mão daquele que estava sentado sobre o trono e abriu os selos e desatou desatou os selos para o povo. E as 4 bestas ali, as quais vimos detalhadamente nas eras da igreja, as mesmas 4 bestas, vocês as viram por todo o caminho, através das escrituras, e são elas que anunciam a abertura de cada selo. Então são as bestas que anunciam a abertura de cada selo. Agora, vemos que é um livro de revelação. Então nós voltamos e temos o parente redentor. O tomamos para vermos o que sua obra era. E agora, por todo esses anos, Cristo tem estado fazendo a obra do parente redentor. Agora todos os que entendem isso, digam amém. A congregação diz amém. Ele tem estado fazendo a obra do parente redentor. Porém virá o tempo quando a obra de retenção cessará. E quando cessar a obra retentora, então ele deixa o trono de Deus, onde ele está sentado agora. Mas aquele não é o seu trono. Aquele que vencer, darei que se assente comigo em meu trono, assim como eu tenho vencido e tenho assentado no trono de meu Pai. Esse não é o seu trono. Esse pertence ao Espírito de Deus, Cristo, o Cordeiro. Isso não pertence a ele. Ele é o Deus encarnado. Veja, o qual é o mesmo Deus encarnado. Agora ele se levanta de onde estava sentado. Primeiro, havia saído o anúncio: quem é digno de vir e tomar esse livro da retenção? Veja, o plano completo da retenção, desde Adão, tudo que Adão perdeu, antes de Adão não havia nada perdido. E depois de Adão, tudo estava perdido na terra. E toda a criação que estava sobre a terra caiu. E tudo caiu como Adão atravessou o abismo, de maneira que ninguém poderia regressar de modo algum. Agora, quando ele pecou, ele deixou esse caminho. Ele não deixou nenhuma maneira de regressar. Então, só Deus que podia, né, gente? Quanto esta pergunta foi feita, João, o revelador, que o profeta João estava na visão e viu essas coisas. Então, não havia nenhum homem no céu, nenhum sobre a terra, e nem embaixo da terra, nenhum em parte alguma, digno nem sequer de olhar para o livro. Vem? Agora, simplesmente pense nisso. Então, o cordeiro veio à frente e ele tomou o livro. Agora foi pedido a João que não chorasse. Mas ele disse: eis que o leão da tribo de Judá tem vencido. E ele pode tomar o livro e abri-lo. Então ele voltou para ver
o leão, e viu um cordeiro. Um ancião o chamou. Disse: um leão tem prevalecido. Mas quando ele veio e olhou, era um cordeiro que vinha saindo do trono. Agora ele nunca havia revelado aquilo antes, porque ele tinha estado ali, atrás, fazendo sua obra mediadora, pois ele estava sangrando pelo povo, intercedendo pelo povo, até que a última alma que foi posta no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, haverá tantos deles aqui, ali, e é isto é tudo. Os demais nem desejarão entrar. Eles não têm nenhum desejo de entrar. E assim, quando aquela última alma entrar, então o tempo da revelação está terminado. Significa que o tempo da revelação vai ser terminado quando o último eleito entrar. Vamos ver se dá para vocês captar isso aí do outro lado. Então o Cordeiro vem para reclamar os seus direitos sobre o que ele tem redimido. Então Deus vai vir só quando o último eleito vier para ele reclamar os seus eleitos. Por isso que muitas vezes as pessoas acham que está demorando a vinda do Senhor Jesus. Ah, você está cansado de falar que ele está vindo, ele já veio. A mensagem está aqui. Só que nós estamos querendo pegar os eleitos e trazer ele para o Senhor. Por isso que eu fico fazendo essa live aqui todo dia. Eu só falto no domingo, que eu folgo. Hein? Quem sabe tem um aí na internet aí, que é o eleito do Senhor. E ele vai ouvir a mensagem e vai falar: essa mensagem é verdadeira mesmo. Então nós estamos aqui trabalhando, sem cessar. Nós estamos atrás do eleito. Vem, ele tem redimido isso com seu próprio sangue. E quando ele veio para tomar esse livro, para abrir-o, ora, que coisa, eles estavam. João parou morto, mas estava vivo novamente. E agora encontramos que um cordeiro imolado. Eu gosto de dobrar, mas se eu dobro eu não enxergo direito. Eu gosto de dobrar a mensagem. Imolado, depois de haver sido morto, ele havia ressuscitado. Ele estava assentado sobre o trono, digamos, de trás do trono. O último chegasse aqui e estivesse completamente, Deus ainda segurava o livro da redenção. Vem, agora ele está apenas fazendo a obra do parente. Como Boaz desceu, estava assentado ali, esperando até que Boaz, Boaz, a obra parente redentora. Vocês recordam quando preguei sobre isso? Há não muito tempo, Ruth respingando, e Ruth, seja o que for que ela fazia, e assim por diante. E a última coisa que vimos foi Ruth esperando. Recordo como tipificando isso como uma igreja. Enquanto Boaz foi fazer sua obra de parente redentor, ele a fez, tirou seu sapato como testemunho e redimiu a Noemi. E através daquilo obteve Ruth. Agora então, Ruth simplesmente estava esperando, porque já havia labutado e
ela havia feito todas aquelas outras coisas, mas agora ela estava esperando. E então, quando a igreja está esperando, repousando, muitos deles, a maioria deles, no pó da terra, enquanto eles estão fazendo suas obras de parente redentor, agora o mundo continua ficando cada vez pior. E o pecado está crescendo, e a enfermidade, e problemas, e mortes, e tristeza. O homem ímpio e a mulher ímpia morrem completamente. Câncer, as pragas e tantas outras coisas, quanto eles não podem se apropriar de suficiente fé para detectar a mão e segurar isso. Agora observe, quando tudo houver acabado, depois de sua medida, de sua média, sua intercessão terminou, ele se apresentou e tomou o livro da mão dele. Então, João e toda criatura no céu, e começou as almas sobre ao altar começaram a gritar. Veremos isto no sexto selo, de novo. E como eles regozijaram, e eles prostraram, e os anciões e declararam as taças cheias de oração dos santos, e as almas debaixo do altar clamaram: dignos é tu, porque tens-nos redimido para Deus, e vamos voltar à terra, para viver como reis e sacerdotes. Havia um grande. E João disse: toda criatura no céu, toda criatura debaixo da terra, em todas as partes, se ouviu louvando a Deus. Por isso, João deve ter encontrado seu nome ali. Você sabe, todo aquele tempo. Então, ele disse: ele é digno de tomar o livro da redenção. Agora, já não pertence mais ao juiz. Ele pertence ao Redentor. E ele tem feito a obra para a redenção. Agora ele vai mostrar à igreja o que fez. Amém? Então ele apenas toma, mas o livro está fechado. Ninguém conhecia, de modo algum, sabia que era o livro da redenção. Lá, mas havia de ser revelado nos últimos dias, de acordo com Apocalipse capítulo 10, o sétimo anjo entregará a mensagem relacionada com isso, porque ele disse que no tempo do som da sétima era da igreja, o sétimo anjo, quando ele começa a tocar a trombeta, todos os mistérios de Deus deveriam ser consumados ao som de sua trombeta. Então, depois que isso é revelado, o anjo desce do céu, o qual era Cristo. Agora recorde, esse anjo está sobre a terra, um mensageiro. Então esse anjo tinha que estar aqui na terra. É um mensageiro, é o nosso profeta William Marlon Branham. O que eu estou lendo a mensagem para vocês, trazendo essa revelação para cada um de vocês aí, é do nosso profeta William Marlon Branham. Então esse 7 selo foi revelado quando ele estava aqui na terra. O Senhor Jesus revelou para o nosso profeta. E eu estou trazendo essa leitura desses 7 selos para vocês, trazendo essa leitura para que o Senhor, o Espírito Santo, possa entrar em você e do outro lado, e você possa captar isso. Que é só o Senhor Jesus que possa te revelar isso. Cristo desce. Você ouve no capítulo 10 de Apocalipse,
Coloca um pé sobre a terra e outro sobre o mar, com um arco-íris sobre sua cabeça, olhos como e pés como fogo, e assim por diante. Levanta sua mão e jura por aquele que vive para sempre e sempre sobre o trono, que não haverá mais tempo. E quanto ele faz esse juramento, 7 trovões fazem soar sua voz. E o que escrevia, o qual quando João foi tomado, devia escrever tudo o que via. Ele começou a escrever aquilo. Ele disse, não escreva isso, porque não escreva isso, isto é um. Ele disse, sela-o. O que está dentro, sela-o, não o digas. Veja, deve ser revelado, mas não nesse escrito, na palavra. Então, quando ele começou a abrir os selos, encontramos que todos eles estavam confusos. Bem, ele abriu o primeiro selo, selou, pensou, agora, aqui ele vai dizer, sucederá que fulano de tal tomará o trono e certamente fará isso e aquilo. Mas quando isso sucedeu, aquilo ele saiu com um cavalo branco, cavalgando em um cavalo sobre ele. Bem, ele tinha um arco em sua mão, e foi dada a ele uma coroa. Depois de um tempo, ele disse, isso é tudo. O cordeiro se voltou novamente e abriu outro selo. E saiu um preto, um cavalo vermelho. E ele tinha e ele foi dado uma espada. E ele foi a fazer guerra. Ele foi dado grande poder para tirar a paz da terra e fazer com que se matassem uns aos outros. Foi uma classe de ainda uma coisa misteriosa, não era isso? Quando ele o abriu. Então seguiu e disse, no dia exatamente antes desses 7 trovões, todos os mistérios aqui são revelados. Agora veja, não encontramos, pelo que temos estudado, que através das eras temos todo reformadores, não profetas, reformadores, e todo ofício em seu próprio trabalho. Dá para ler mais uma ainda, porque eu comecei, era 5h30, tá? Eu acho que vai dar para me ler só mais um. E aí eu vou encerrar. Eu já tô com sono também, gente. Eu tô com sono. Eu levantei 5 horas porque é o meu propósito, né? Exatamente como um homem que é um operador de telefones. Ele não é exatamente um eletricista. Pode ser que ele faça um pequeno trabalho nisso. E como ser um homem é um guarda de linha, bem, ele certamente, um homem que faz os buracos para colocar os postes e nunca tem a ver com trabalho de linha. É melhor ele se manter longe da linha, mas ele pode fazer algum pequeno conserto ou algo. Mas quando a coisa verdadeira é revelada aos últimos dias, no final da era da igreja, é quando Deus tem dito que mandaria segundo as Escrituras, e já o temos estudado, de ponta a ponta, que ele predisse que o espírito de Elias voltaria em determinada pessoa. Porque eu estou cansado, senão eu ia dar uma palavrinha, mas eu estou cansado. Então, o espírito de Elias tinha que voltar em uma pessoa, era o nosso profeta, que ele voltou, o espírito de Elias. Agora, creio que isso já está bastante claro
a nós. Estamos esperando que suceda algo à parte. Uma pessoa ungida nos últimos dias se levantará. Agora você ouvirá de muitos fanáticos e coisas como essa, mas isto é só trata de. Isso é o diabo procurando te desvincular do verdadeiro quando ele chega aqui. Veja, mas ele será propriamente identificado. Vocês sabem o que Elias foi? Observe isso, e vocês verão. Então, quando ele, agora, os eleitos saberão que o Elias já esteve aqui na terra. E que ele é o nosso profeta, que eu estou lendo a mensagem para vocês aqui agora. Os eleitos não vai deixar escapar, não. Não deixa mesmo. Não, os cultos, eles certamente não o conhecerão. As pessoas não vão conhecer, não. Vai falar, nunca ouvi falar dele. Ele veio lá dos Estados Unidos? Eu nunca vi ele. Problema, mas os eleitos não vai deixar, não. Eles o perderão. 1 milhão de milhas. Como nós foi ensinado através de tudo isso. E mostrado como eles perderão a João. Como eles perderão Elias, como eles perderão Jesus, como eles perderão todos os demais por todo o caminho. Eles farão a mesma coisa, porque a Bíblia diz que fariam, vem? Então, naquele tempo isso será muito humilde e será bem simples, e por essa razão é que farão as pessoas se afastar disso. Porque é muito simples para eles. Encontramos, e sempre quando as pessoas chegam a ser espertas e educadas e sabem muito, então elas apenas que esse é o tipo que perde isso. Vocês sabem, vê? Por isso que eu li para vocês aí, Deus em simplicidade. O nosso profeta veio tão simples que as pessoas deixam passar isso. Jesus nunca tomou essa classe de gente por seus discípulos. Ele tomou pessoas sem cultura, pescadores e gente que não estavam associadas às igrejas e coisas. Tomou homens comuns, coletores de impostos e agricultores, pescadores e assim por diante, para fazer sua obra. Vem, porque eles sabem que não são nada. Então ele pode fazer algo com eles. Veja, uma vez que eles se mantenham sabendo que não são nada, então Deus pode operar através deles. Deus só opera através de pessoas que sabem. Eu não sei ler direito, gente. Eu tenho dificuldade para ler. Eu não estudei muito, não. Então Deus só opera só com pessoas assim que acham. Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui falando com vocês de Deus. Agora, aquelas pessoas que é muito estudada, muito arrogante, Deus está passando longe delas. Só que as pessoas não percebem que Deus sempre trabalha em pessoas simples. Agora, encontramos então que esses mistérios devem ser revelados, e porque esses outros homens, Lutero, Wesley, aqueles grandes, não vai dar não. Vou encerrar, não vai dar não, porque agora é 5h24, não vai dar. Vocês me desculpem aí, mas eu achei que ia dar mais uma página, não vai dar. Vou encerrar a live, comecei 5h30, não posso, 6 minutos para terminar, ué. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Estou fazendo o terceiro selo. Estou na página 9. Então, bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Que tenham um bom dia. Cada um de vocês. Vou encerrar a live. Não posso prolongar muito. Eu nem faço oração, tá? Nem oração eu vou fazer. Eu já fiz oração já. Ó. Então, bom dia aí.